O JE está no ar. Na entrevista, uma conversa a respeito do desenvolvimento com Carlos Lessa. Na reportagem da semana, o assunto é acessibilidade urbana. Como estão as calçadas paulistanas? E o direito à moradia é tema da sessão No Ponto. Veja agora. Entre as áreas sociais em que os sindicatos de engenheiros atuam, está a área de habitação. A área de habitação que nós temos um déficit habitacional muito grande. Em torno de 5.800.000 casas, 1.000 habitações nós temos com déficit. Veja, o programa Minha Casa Minha Vida, infelizmente, ainda não conseguiu atender a todos. Quer dizer, ainda está precisando crescer muito, está precisando trabalhar muito para isso ir em frente. Nós estamos trabalhando, nós estamos acompanhando e estamos vendo também, por exemplo, o seguinte, nós temos mais de 4 milhões de habitações fechadas, vazias. O sindicato tem trabalhado muito na questão de contribuir para que nós tenhamos mais atendimento a essas pessoas que não têm o teto. E hoje nós entendemos, certamente, que o teto é dignidade. Casa é dignidade ao cidadão, é oportunidade, é qualidade de vida. Então o sindicato tem trabalhado efetivamente nesta direção, na direção da habitação, na direção de propor ao governo, propor ao Estado a possibilidade de ter mais habitação a todos esses cidadãos que não possuem. Nesta edição, o Jornal do Engenheiro conversa com um grande pensador do Brasil. É o nosso querido companheiro Carlos Lessa, ele que é atualmente membro do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, é professor titular emérito da Universidade Federal do Rio de Janeiro, instituição da qual foi reitor, e também presidiu o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES. Professor Lessa, é um prazer recebê-lo aqui em nosso estúdio. Fábio, eu estou muito honrado pela entrevista. A honra é nossa, professor. Obrigado por ter aceito o convite. Iniciando, falando um pouquinho sobre o desenvolvimento brasileiro, professor. Na sua opinião, nós estamos caminhando para finalmente chegarmos ao patamar de país desenvolvido e não mais em desenvolvimento? Infelizmente, não. Acho que não. Eu vou esclarecer dando uma resposta compacta. De 1930 até 1980, o Brasil era um grande cafezal, se converteu na 8ª economia industrial do planeta. Hoje nós somos a 14ª. Então, de 1980 para cá, em termos de posição relativa, nós perdemos posição no cenário mundial. É uma das coisas que eu não entendo por que o debate brasileiro não capta esta dimensão de perda relativa de posição e, pelo contrário, faz um discurso diferente. Eu vou te dar um exemplo que, para mim, me incomoda muito. Sem dúvida nenhuma, nos anos 2000, ao nível da política social, a melhor de todas as medidas foi elevar o salário mínimo real, o poder aquisitivo do salário mínimo real. Por quê? Porque ele é, na verdade, o indexador de todas as formas de remuneração do trabalho no Brasil. Quer dizer, sendo que a imensa massa de trabalhadores brasileiros que são autônomos, que não têm carteira assinada, pautam seus rendimentos pelo salário mínimo. Então, o salário mínimo tem um efeito social importantíssimo no Brasil. E aí, esta política que começou no tempo de Fernando Henrique Cardoso, Lula reforçou-a durante os seus 2 mandatos, e Dilma está preservando, essa política fez nascer o que a imprensa está chamando uma nova classe média. Então eu tenho visto informações assim, a classe média brasileira, 15 anos atrás, era da ordem de 39% da população, agora já são mais de 50%. Aí resolvi estudar um pouco, olhar um pouco de perto isso. Na verdade,
se construiu um indicador inicialmente pela posse de objetos. Então, por exemplo, teoricamente, se você, eu não sei se é exatamente assim, mas se você tem geladeira, rádio, televisão e ventilador, você, sem dúvida nenhuma, é classe média. Eu estou te dando um exemplo. Mas fui ver agora os números tais quais eles são. É de classe média no Brasil o brasileiro que tem de renda per capita R$ 291 por mês, até 1.080. Agora, aí de repente eu descobri o seguinte, que eu sou um grande empregador de mão de obra de classe média. Porque nenhuma dos meus empregados domésticos, nem nenhuma das pessoas que trabalham comigo no meu escritóriozinho ganha, todos eles ganham mais do que isso. Quer dizer, eu, na verdade, sou um gerador de classe média, quando eu não posso, de maneira nenhuma, imaginar que eles, até adoraria que eles fossem, mas não são, objetivamente. Então, está havendo uma espécie de mistificação. Outro dia o ministro Pimentel disse o seguinte, é tão espetacular essa nova classe média, estão falando de classe média emergente, que ela agora vai querer bens mais sofisticados. Meu Deus do céu, essa classe média nossa se endividou numa extensão alucinada para comprar o quê? Geladeira, televisão e principalmente carro e motocicleta. Carro, veículo automotor foi uma loucura. Você sabe que a população de veículos automotores cresceu nas metrópoles 9% ao ano. É uma loucura isso. A frota automobilística, 9% ao ano durante mais de 10 anos. Bem, com o quê? Com endividamento brutal. Até bem pouco tempo você podia comprar um automóvel pagando sem sinal, pagando em 70 prestações. Houve quem vendesse sem sinal a 90 prestações. Isso é uma coisa impressionante. Então, as famílias estão muito endividadas. Como é que você vai resolver esse problema? O ministro Pimentel está dizendo o seguinte, vamos apostar no consumo, vamos apostar que o nosso consumidor, essa classe média emergente, quer objetos de melhor qualidade do que os que tem. Eu não duvido que eles desejassem ter uma televisão melhor, mas não estão dispostos a jogar fora a televisão que possuem, até porque não pagaram ainda a televisão. Até porque, em prestação, provavelmente, ele deve mais que o valor residual da televisão que ele tem. Então, a ideia de que há um mercado interno no Brasil, nas condições atuais gigantesco, é uma ideia que não é correta. O que o Brasil precisa é de investimento produtivo. Precisa de quê? Que as fábricas ampliem suas instalações, que aumente a oferta de energia de todas as formas, mais garantida e mais barata, que haja mais disponibilidade de energia barata, que haja uma melhoria substancial nas condições de movimentação das pessoas entre as regiões do país e dentro das cidades brasileiras. Todas essas coisas, vocês aqui da engenharia sabem e estão, de certa maneira, conscientes. O objeto do desejo brasileiro é o carro. O carro próprio. Aliás, é tão impressionante isso como objeto de desejo que, na cabeça popular, o carro não é bem de consumo. É item patrimonial. Ele só é bem de consumo para o rico que acha que o carro pode depreciar. Porque para o cara do povão que compra o carro de segunda mão, ele fica desesperado se o carro perde valor. Porque para ele é um bem patrimonial da família, compreende? Bom, esse assunto do automóvel já foi explorado no Brasil de uma maneira absolutamente espetacular. E não é de hoje, vem em tempos de Juscelino. Mas nos últimos 20 anos foi incrível a expansão da frota automobilística brasileira. Não dá para continuar a crescer dessa maneira. A Avenida Paulista já fica colapsada no domingo. As pessoas não conseguem mais transitar. O automóvel tem um tempo de deslocamento lentíssimo,
no domingo na Avenida Paulista. Do ponto de vista de potencialidades, o Brasil tem potencialidades fantásticas. Do ponto de vista da política econômica brasileira, ela ainda é escrava do modelo que foi formulado em Washington pelo economista Williamson, chamado Consenso de Washington. Na verdade, Fernando Henrique adotou integralmente, Lula não modificou, seguiu mais ou menos a mesma linha, a Dilma está seguindo a mesma linha, não tem modificação. Porém, o Brasil tem dentro de si uma potencialidade absolutamente colossal, que é a potencialidade que os sindicatos e engenheiros tentam mostrar com o Cresce Brasil. Professor Lessa, em relação ao BNDES, o senhor que já presidiu essa importante instituição, a sua avaliação sobre ela? Sem dúvida nenhuma, é o principal instrumento de desenvolvimento com que o governo federal dispõe. Talvez o outro instrumento importantíssimo seja a Petrobras e o outro é certamente o Banco do Brasil. São as três grandes instituições que o governo brasileiro dispõe. Mas o BNDES foi muito descaracterizado, né? Por exemplo, inicialmente o BNDES era para fomentar a empresa sob controle de capitalistas brasileiros. Hoje, financia qualquer empresa existente no Brasil e está, inclusive, financiando empresas brasileiras para comprar empresas do exterior. Eu acho que está uma descaracterização muito grande do objetivo inicial. Contudo, é para nós uma enorme vantagem dispor do BNDES. Porém, o Brasil precisa, não é tanto de cada empresário isoladamente tomar a decisão de investir. O que o Brasil precisa é definir com clareza um projeto para o Brasil como um todo. Então, esse projeto Brasil como um todo, eu acho que vocês, engenheiros, estão começando a se esforçar por pensar, e isso é uma maravilha. Porém, hoje, objetivamente, se eu cruzo os braços, o que eu vejo é o seguinte: estão se fazendo, com o plano de aceleração e crescimento, uma quantidade enorme de projetos que foram adiados. Aí vem um discurso de promessa governamental de aumentar muito o investimento em rodovias, em ferrovias e tocar para frente para valer a energia elétrica. E um enorme programa de petróleo, que é o programa do pré-sal. Bem, se essas coisas andarem para frente, o Brasil dá o grande salto que você está querendo, que eu estou querendo, todos nós queremos. Mas vem a primeira pergunta: com esta política econômica não dá esse salto. Sabe por quê? Como é que você mantém a fidelidade, a disciplina fiscal, a superávit fiscal e, ao mesmo tempo, atende ao desejo das empresas de mais incentivos e redução de carga tributária? A equação financeira está sem solução. E, inclusive, está fazendo uma coisa que a mim está me angustiando muito, que é o seguinte: a coisa mais parecida com um projeto nacional estava ligada à energia, principalmente depois da descoberta do petróleo, do pré-sal, e pela identificação na Amazônia de oportunidades espetaculares de geração de hidroeletricidade. Quer dizer, o Brasil seria, dos grandes países do mundo, o único país que não está com a corda no pescoço em matéria de energia, o que é uma vantagem colossal. Só que para empurrar isso para frente, a Petrobras é fundamental. O que é que eu estou ouvindo da Petrobras? Prejuízo no trimestre, que ela vai vender as refinarias que tem no exterior, que ela tem que necessariamente subsidiar o diesel, porque se não fizer isso, eleva muito o frete e a população toda depende do frete rodoviário. Então, a pergunta que eu faço é o seguinte: como é que a Petrobras vai executar o programa de, se eu não me engano, é um programa da ordem de 200 e tantos bilhões de dólares para triplicar a produção de petróleo, barris dia brasileiras para 1920 e investindo até 1916, 300 e tantos bilhões. Eu estou olhando a Petrobras, quando eu te digo isso, a minha aflição é total. Professor Lessa, a gente continua no próximo bloco
esta entrevista bastante importante. E você não saia daí. Ainda nesta edição, uma conversa sobre a acessibilidade de nossas calçadas. O Jornal do Engenheiro tem novo horário. Toda terça-feira a partir das 7 da noite, aqui na TV Aberta São Paulo. Sintonize os canais 9 da NET, 72 ou 99 da TVA analógica e 186 da TVA digital. Ou ainda www.tvaberta.tv.br. Jornal do Engenheiro em novo horário, toda terça-feira a partir das 7 da noite. O Jornal do Engenheiro publicou: o que pensam os candidatos a prefeito da maior cidade do país. Leia a íntegra em nosso portal na internet. Estamos de volta aqui no Jornal do Engenheiro e o professor Lessa vai dar continuidade ao seu raciocínio. Por favor, professor. Eu quero que os brasileiros meditem sobre o seguinte: essa crise que está aí, ela não é a crise que produziu a quebra dos empréstimos imobiliários nos Estados Unidos, que está produzindo o enfraquecimento do euro, que está reduzindo o crescimento da China. Essa crise é uma crise gigantesca que vai demorar décadas para superar. E os países do mundo que têm condições para superar são poucos, sendo que o país que tem as melhores condições de superar chama-se Brasil. Sabe por quê? Temos energia. Sabe por quê? Porque o nosso problema principal de ampliar o mercado interno é gente fácil de resolver. A logística brasileira é de péssima qualidade. Você sabe que o Brasil gasta em logística mais ou menos 13% a 14% do PIB. Enquanto que os americanos, com uma logística que não é muito boa, a melhor do mundo é a japonesa, a logística americana gasta 8% do PIB. Se nós, em 5 anos, chegássemos ao número americano, nós estaríamos dando uma injeção de poder de compra em todos os brasileiros da ordem de quase 10%. Isso faria do mercado interno brasileiro a máquina de crescimento que o ministro Pimentel quer, mas que não dá para fazer com o modelo Casa Bahia, que é vendendo geladeira a 40 prestações e endividando as famílias. Sabe por quê? As famílias já estão endividadas. Elas não têm como se endividar mais. As famílias precisam ter mais renda e mais emprego. Isso não sai da dívida, isso sai do investimento. Mas o investimento privado só acontece quando ele sabe para onde o país vai. Professor Lessa, em relação à indústria automotiva no país, a sua avaliação sobre ela? Se você somar o que o Brasil compra de veículos no exterior, com as autopeças que o Brasil compra, com as máquinas que o Brasil compra e com os juros, dividendos e royalties que a indústria remete, se você somar isto e descontar tudo que o Brasil exporta para o exterior, de automóvel, de peças, etc., 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 é deficitário. Custa ao Brasil todo ano mais de $1 bilhão. Essa indústria que, teoricamente, está instalada no Brasil desde 1960. Por que ela não está madura? Por que ela não é competitiva? Por que ela não faz o carro brasileiro o melhor carro do planeta, o mais barato carro do planeta? Eu te faço a pergunta pelo seguinte: aqui estão as maiores americanas, a Motors e a Ford. Está a Scania Vabis, nórdica. Está a Volkswagen e a Mercedes, as duas maiores alemãs. Estão todas as nipônicas importantes. Estão as coreanas importantes. E agora o ministro Pimentel está todo feliz porque vai atrair 2 chinesas e uma hindu. Por que nós não somos o rei da cocada preta em matéria de automóvel? Por que nós não produzimos o automóvel mais revolucionário do planeta? O mais desejado automóvel do mundo? Não é por aí que o Brasil chega lá. Professor, em relação à casa própria, ela ainda é um grande sonho para o brasileiro. O que o senhor pensa a respeito deste sonho? Como realizá-lo? A família quer ter veículo, mas a coisa que a família mais deseja é ter casa própria.
O que um casal de pais quer mais para os filhos é que os filhos tenham Casa própria. própria. Então, e a casa própria tem o seguinte mérito. Primeiro, usa mão de obra basicamente brasileira. Usa materiais locais. Muito material de construção é local. Saibro, brita, areia. Muito material é material nacional. Cimento, madeira, cerâmica. Praticamente não tem componente de importação, como tem a automobilística. E é muito melhor que a família se endivide comprando um imóvel que capitaliza o aluguel. E como a população urbana vai crescendo, mais cedo ou mais tarde o imóvel comprou pagando prestação vale mais do que as prestações que pagou. Quando compra o automóvel pagando em prestações, ele se deprecia com uma velocidade brutal. Por que estimula o brasileiro a se endividar comprando automóvel, em vez de fazer o programa de Minha Casa Minha Vida? Que eu acho o nome belíssimo, mas acho que os resultados são pífios. Sabe quem é o grande construtor de casa do Brasil? Residência? É o povão, sem auxílio do engenheiro. Autoconstrução. Por isso ele faz um tipo de casa que às vezes os alicerces estão mal feitos, às vezes interrompe a circulação de ar, interrompe o problema de água, desliza, faz em cima de terreno instável. A minha pergunta é a seguinte: por que nós não propomos substituir o discurso pró-automóvel por discurso pró-moradia? Eu considero que a questão da moradia é uma questão que une todos os brasileiros. É o sonho dos brasileiros. É o sonho de qualquer família brasileira. E tem mais. Depois que ele resolve a moradia, ele quer melhorar a moradia. Como é que ele começa melhorando a moradia? Comprando um móvelzinho, comprando um aparelho de som, pondo a geladeira. Quer dizer, ele começa a povoar o seu terreno, o seu lugar, o seu espaço que é seu, onde ele é rei, onde ele tem a família. Eu não compreendo porque que esta não é a prioridade desse país. E os engenheiros, que do meu ponto de vista são os profissionais do crescimento e do desenvolvimento, que dominam as técnicas das mais singelas às mais complexas, então tem uma engenharia de inteligência que vai para os novos materiais, que vai para a informática, que vai para a organização de processos. E tem também um tipo de engenharia que é meia quase de pé no chão, não é? Fazendo residência. Por que o know-how dos engenheiros brasileiros não é todo mobilizado em parte para um gigantesco programa de construção de moradia popular? Neste gancho, professor Lessa, o Sindicato dos Engenheiros, a Federação Nacional, defende que a análise técnica das construções sejam feitas por engenheiros. E existe até uma lei nesse sentido que, para as famílias de baixa renda, vão providenciar essa análise técnica em construções de maneira gratuita. Você sabe que eu não sabia que os sindicatos estavam dizendo isso. Parabéns. O Jornal do Engenheiro teve a honra de contar hoje com o Carlos Lessa, este pensador do Brasil e que também foi reitor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, presidente do BNDES e é membro do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. O Jornal do Engenheiro não termina aqui. Fique conosco. O CESP oferece cursos de inglês, espanhol, alemão e francês, do nível básico ao avançado. Não perca esta oportunidade. Informe-se sobre a formação das turmas. São Paulo tem 30 milhões de metros lineares de calçadas. E você sabe quem é o responsável por este importante caminho? Todo cidadão. O responsável pela calçada é o proprietário de cada imóvel. Mas ele não sabe e ele precisa orientação. São Paulo, como disse, nunca teve essa orientação
faz muitos e muitos anos, vem sendo construída por iniciativas particulares de pessoas. Mas a prefeitura também tem suas atribuições. Cabe ao poder público municipal reformar os passeios das edificações públicas municipais, adequar as calçadas das avenidas de tráfego intenso que foram determinadas no plano diretor. Além disso, a Lei 14.675 de 2008 determina que o governo municipal deve reformar e adequar as calçadas localizadas onde há o maior número de serviços, meios de transportes públicos, circulação de pedestres, hospitais, centros de saúde e também escolas. Um dos pilares da legislação que garante a acessibilidade é o Decreto 5.296 de 2004. O texto fala da importância de se adequar o passeio público de todo o país para atender os quase 30 milhões de cidadãos que têm algum tipo de deficiência. Isso inclui veículos de transporte coletivo, edificações de uso público e privado, livros, sites, espetáculos e todo tipo de atendimento. E agora que temos uma lei federal, a gente precisa dar um acabamento à nossa cidade, que ela na sua periferia, em especial, ela está inacabada, precisa ter ampliações, precisa ter adequações para que aquela população tenha um modo de morar digno. Para caminhar com mais segurança, a sociedade precisa então fazer a sua parte e também cobrar. A gente precisa estar mobilizado em todos os municípios do estado de São Paulo. Não dá para fazer uma rampinha para aparecer. Temos que dar acessibilidade na cidade inteira e temos que dar manutenção na cidade. Ou seja, buraco que uma concessionária abre, ele tem que estar fiscalizado e tem que ser consertado imediatamente, tanto na rua para os carros quanto nas calçadas para os pedestres. Para saber mais sobre os temas relevantes ao bem-estar nas cidades, acesse o nosso portal na internet.